No Momento Empreendedor de hoje, o consultor entrevistado é Edmilson Júnior. Bem-vindo, Edmilson. Não, obrigado. Prazer participar aqui do seu projeto. Espero que seja um prazer mesmo, porque o prazer de estar com você, né? Boas histórias, sempre boas histórias, legal, né? Que legal. E por falar nisso, qual que é a sua história? Como que você chegou a ser consultor? Bom, a minha história começou há algum tempo atrás, né? Não fala quanto. Eu acho que é melhor, né, não omitir isso. Mas durante o início da minha vida profissional ocorreu no mercado financeiro. Sim. Eu tive a oportunidade de trabalhar por vários anos em algumas instituições financeiras. Uhum. Era uma época que a gente, obviamente as oportunidades não eram tantas quanto hoje, não é isso? Uhum. Mas eu tive sucesso e consegui desenvolver uma carreira. Mas não aqui em Natal. Iniciei aqui em Natal, né? Mais fruto, acho que, de um trabalho, de uma ambição de ultrapassar as fronteiras aqui do estado. Eu tive a oportunidade de desenvolver cargos de liderança em algumas instituições fora também aqui do estado, especificamente em São Paulo e em outros estados do Brasil. E você conheceu gente interessante nesses andares? Bastante, né? Eu acho que um dos grandes ganhos que eu tive dessa minha atividade em banco foi poder conhecer muita gente, conhecer muitos lugares. Em um determinado momento da minha vida profissional e acho que mais à frente a gente vai poder falar um pouco sobre isso. Houve um momento em que essa transição, né, da vida enquanto bancário para a vida como consultor se fez presente por meio de um projeto que trabalhei na área de treinamento. Sim. Mas tive a oportunidade de conhecer pessoas bem interessantes, como um dos candidatos à presidência do Brasil, João Amoedo. Tive o privilégio de trabalhar com o João Amoedo. Mas não era João Amoedo na época, não. Era no mercado financeiro mais conhecido como João Dionísio, né? Mas o nome completo João Dionísio Amoedo. Sim. E trabalhamos juntos em uma financeira, da qual ele foi o presidente, que depois foi incorporada pelo Banco Itaú. Quer dizer, é uma história aí longa, não dá para detalhar muito, não, porque o tempo nosso aqui é bastante curto também. Verdade, precisaria de um tempo maior, sem dúvida. Exato. E a sua formação, para você chegar hoje a essa função de consultor, né? Qual foi a formação acadêmica? Pois é, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Apesar de trabalhar no ambiente da gestão, eu sou graduado como bacharel em Direito. Pois é. Uma coisa um tanto quanto diferente. Nós consultores aqui tem uma surpresa assim bem interessante. Verdade, né? E por que isso? Porque, na verdade, eu acho que eu tomei a decisão sobre a minha vida acadêmica num momento muito novo da minha vida. E eu sempre acredito, hoje com um pouco mais de maturidade, quando eu olho para trás e observo que tomei a decisão de escolher o que queria ser aos 16 anos de idade. Talvez a gente não tenha, né, a maturidade necessária para isso. Mas sou um bacharel em Direito realizado. Acredito que o Direito foi muito importante para me dar uma formação melhor, um entendimento melhor sobre as coisas. Mas a vida no ambiente da gestão ocorreu 100% no conceito prático, né? Desenvolvendo diversas funções no ambiente bancário, como eu coloquei para você, desenvolvendo trabalhos na área de cobrança, área administrativa, na área de back-office, como a gente chama, dentro da instituição financeira. E aí, em um determinado momento, eu fui para a área comercial e foi onde eu pude ter contato mais com a área de vendas e trabalhar de uma forma mais próxima ao mercado. Agora, como consultor especificamente, já são quantos anos, Edmilson? Como consultor especificamente há 8 anos. 8 anos. E a sua área específica de consultoria? Marketing e estratégia. E o que tem marketing estratégico com bacharel? Absolutamente. Sob o ponto de vista técnico e acadêmico, absolutamente nada. Mas houve um momento, obviamente, dentro do próprio processo de formação acadêmica, que eu entendi que aquilo não seria a área a qual eu iria me desenvolver profissionalmente. Sim. Né? E aí o ambiente da gestão se fez mais presente na minha vida e em meados de 2012, 2013 eu concluí a minha especialização, né, na área de marketing e estratégia. E é importante dizer que isso foi fruto, obviamente, de um estudo que ocorreu ao longo de toda a minha trajetória profissional, né, que obviamente me fez entender a importância de ter um componente teórico para fundamentar toda aquela experiência prática, e que eu vou estender agora mais recentemente, né? Pois é, você está aqui porque vai viajar e a gente adiantou a conversa. Exato, atendendo esse convite que estava programado para uma data futura, mas a gente teve que antecipar. De fato, eu estou embarcando logo mais para Portugal, onde eu vou desenvolver um mestrado em Marketing e Estratégia na Universidade do Minho, em Braga. Sim. Então serão 2 anos aí de intensa vivência com a área acadêmica, a qual eu acho muito importante. E eu acredito que vai ser um período também fundamental para que a gente possa desenvolver alguns estudos particulares. Eu particularmente entendo, tenho a minha forma de entender o empreendedorismo, a forma como o mercado se movimenta.
Então vai ser importante esse tempo para poder estudar um pouco mais e colocar um pouco mais de conhecimento. Então temos que aproveitar bem que outra entrevista dessa só daqui a 2 anos. Provavelmente, pelo menos de forma presencial, mas a tecnologia está aí para Permite, a gente permitir conversar e de repente trazer tendências ou informações. Pode ser bem interessante para a gente aqui no nosso Momento Empreendedor. Mas Edmilson, por que você decidiu se tornar consultor? Bom, essa percepção ocorreu ainda no momento que eu trabalhava em bancos. Uhum. Há uma capacidade que é importante do consultor, uma habilidade que está relacionada ao desenvolvimento interpessoal. Sim. Né? E enquanto ainda profissional de banco, eu sempre tive muita facilidade de me relacionar com diversas áreas do banco. Sim. E a gente que trabalha na área comercial, obviamente, a gente precisa de todo esse apoio, né, que está por trás, no sentido de apoiar toda a equipe de vendas, a equipe técnica, a administrativa, a operacional. E dentro dessa minha capacidade, eu fui começando a entender, né, como é que a empresa funcionava dentro de um processo, né, que envolve setores, departamentos. Comecei a entender que a empresa era muito mais do que aquele setor especificamente que eu trabalhava. E isso começou a fazer eu entender a empresa como uma engrenagem, procurar entender melhor, né, a necessidade de cada uma dessas áreas e promover, de certa forma, uma interação entre essas áreas. E daí foi surgindo realmente, foi sendo descoberto por mim essa capacidade de ter uma leitura melhor, né, sobre todo o organismo, né, da empresa. Eu trabalhei na área comercial do Bamerindos. Nossa, não fala. É melhor, faz um bom tempo, né? Mas foi quando eu estava começando realmente a trabalhar. E a gente percebe ali na área comercial de um banco quanto realmente a engrenagem, né, funciona. Exatamente. Aí tem que funcionar em função do cliente, né? Exatamente. Todo esforço que existe ali dentro tem um objetivo específico, que é o cliente. E que a área de vendas, obviamente, ela não vai conseguir fazer muita coisa sem ter toda essa retaguarda apoiando. É um suporte bem bom, né? E hoje, dentro das empresas que você atende, né, quais são as dificuldades que você encontra lá, nessa questão de, principalmente, marketing e mais ainda estratégia? Se a gente for pensar no universo da micro e pequena empresa, um problema muito recorrente é essa incapacidade que o empresário tem de definir um tempo para cuidar de gestão, né? Produção, operação, mesmo. Exatamente. Toda a energia, né, ou a maior parte da sua energia, né, é dispensada para a parte operacional, para a produção e, eventualmente, né, na maioria das vezes, podemos dizer assim, falta ao empresário um tempo para ele se dedicar especificamente à gestão. A hora do diretor. Exatamente. Nós tivemos aqui o Marcos Rosa, né? Você deve ter comentado sobre isso. Claro. E é importante dizer também que, em alguns momentos, nós temos um grande contingente de empresários que tem muito conhecimento ligado ao setor produtivo, à produção, mas o ambiente da gestão é uma coisa que ele, às vezes, nunca experimentou. Né? Eu acredito que essa é uma coisa que a gente pode até alertar os empresários, entendendo que, por maior que seja a capacidade técnica dele relacionada ao desenvolvimento de um produto ou à prestação de um serviço, mas é muito importante ele entender, né, que a gestão tem que fazer parte do negócio dele, independente do grau de conhecimento, da qualidade do seu produto ou do seu serviço. Edmilson, para além da gestão, né, a questão da estratégia. Bom, a estratégia está dentro do componente daquilo que a gente entende como a inteligência de mercado, né? Não basta só você fazer uma boa leitura do mercado, né? Mas vem cá, isso aqui não é só para empresa grande, não? Não, nada disso. A gente quando usa esse tipo de terminologia, né, as pessoas podem associar isso, mas inteligência de mercado é entender como é que esse mercado está se movimentando, não só entender quem é o seu cliente, qual é a melhor forma de entregar o seu produto ou serviço, mas entender como esse mercado está se movimentando e como você deve se posicionar e acompanhar esse mercado com a leitura de indicadores. E quando a gente fala de indicadores, eu sei que tem muita gente pensando que isso é necessário de um grande software de gestão para desenvolver isso, né? Mas se você partir de um princípio, de uma base de clientes, né, para estudar o comportamento desse cliente, entender quais são as necessidades que o seu produto, o seu serviço pode atender, isso a gente já está falando de estratégia de uma forma bem clara. Agora, nós vamos, isso estrategicamente falando, né? Há um movimento um evento que vai alterar, acreditamos, né? As coisas para a nossa vida a partir do ano que vem, que são as eleições presidenciais, e não só presidenciais, mas também Senado e as federais, digamos assim, né? As majoritárias. Essa mudança, né? Falando do ponto de vista estratégico, como ela tem que ser encarada pelo pequeno empresário?
Olha, eu acho que isso não diverge muito do porte da empresa, entendeu, Nádia? Eu acho que o empresário, seja ele um pequeno, um médio, um micro, um grande empresário, ele tem que ter uma leitura muito próxima do ambiente econômico em que ele vive, do cenário micro, que é aquele que está próximo da empresa dele, mas todo o ambiente externo e interno da empresa tem que ser avaliado de uma forma muito próxima. E é claro que em ambientes pré-eleitoral tem todo esse contexto de que o mercado se posiciona de uma forma defensiva, mais conservadora. O importante é entender hoje o empresário, o micro e pequeno empresário, especificamente, acho que foi a sua pergunta direcionada a ele, né? Ele tem que entender exatamente qual é a necessidade do cliente no momento atual, né? Para que ele se posicione de uma forma sempre a atender essa necessidade, mas promovendo ao cliente algo que seja além daquilo que ele espera, né? Tentando buscar não só a satisfação do seu cliente, mas o encantamento. Em um momento, né, que a gente vive de uma certa indefinição também, a gente costuma dizer que não é um momento para tomar grandes decisões, né? Talvez seja um momento para pezinho atrás. Isso, com muita cautela, não é um momento realmente de realizar grandes intervenções na organização, mas acima de tudo, procurar estar mais próximo ao cliente, ouvir, né, e entregar aquilo que o cliente precisa e necessita. Agora, para encerrar, nós estamos terminando a nossa entrevista com o Edmilson aqui. O tempo é rápido demais, né? É verdade, é verdade. E esse é um bate-papo longo, gostoso, e poderia ficar muito tempo. Exatamente. Né? Mas o que um empreendedor, um empresário pode esperar de uma consultoria? Principalmente na área estratégica. Vamos lá. Bom, eu sempre digo que o empresário tem que entender um consultor como um agente externo que vem para trazer soluções para o seu negócio, né? E dentro do conceito da estratégia, é muito importante o empreendedor, junto com, obviamente, o trabalho de consultoria é importante a gente frisar isso, que o trabalho de consultoria é sempre um trabalho de 4 mãos, né? O empreendedor tem que entender Se que for um casal... bom, mais fácil ainda, né? Exatamente, né? Mas é importante o empreendedor entender que o consultor ele vem com todo o seu conhecimento, toda a sua experiência e sua expertise para promover soluções, né? E, obviamente, que isso vai preceder um diagnóstico e dentro da estratégia é entender qual é a melhor forma que a empresa tem para se posicionar no mercado e entregar aquilo que o cliente necessita, mas com lucratividade, né? A gente não pode esquecer desse componente importante, né? As empresas existem para gerar lucro, né? Então é importante a gente entender isso. E assim, para encerrar assim, com um pouquinho de humor, né? Claro. E aquele desenho que você me mandou, hein? Pô, não era para revelar isso, né? Mas rapidamente, né? O Nádia, a gente conversou sobre a temática da entrevista e ele falou que seria basicamente relacionada ao papel de um consultor. E eu respondi com a imagem do super-homem, né? Trazendo ele seus superpoderes para resolver todo e qualquer problema da empresa. E aí eu disse, a entrevista está encerrada com essa imagem, você responde. Mas é importante, é uma brincadeira, é uma coisa lúdica, mas é importante entender que o consultor ele não pode ser enxergado como o super-homem, o salvador da pátria, que vai resolver todos os problemas de uma organização. Ele é um agente externo, com experiência, com capacidade, né? A gente vai falando de um especialista em uma determinada área, pode promover muitas mudanças, mas isso vai depender de uma série de fatores, inclusive do grau de energia e de tempo que o empresário deposita no processo de consultoria. Exatamente, perfeito. Edmilson, muito boa viagem, um bom mestrado. Obrigado. Espero estar com você daqui a 2 anos nessa mesa com novidades. Já podemos deixar até, de certa forma, pré-agendado, então. Já podemos. E agradecemos hoje a entrevista, então. Legal, muito obrigado. Até mais. Até mais.